uma subcultura nas pessoas que passam 24 horas no computador. O planeta inteiro está conectado à internet. Isso significa que tem acesso a todos os sistemas de informação. Não compre um carro elétrico. É isso que eu falo para todo mundo que eu conheço. Calma, não é nenhum mandamento, não é nenhuma lei proibindo. É apenas um conselho que eu dou. E conselho, segue quem quer. Mas antes de descartar meu conselho, ou repassá-lo aí por aí, ouça os argumentos e você vai perceber que eles têm tudo a ver com liberdade. Para quem não sabe, os carros elétricos surgiram no final do século XIX, antes ainda dos veículos movidos a gasolina. O primeiro protótipo de um veículo elétrico foi desenvolvido por diversos inventores ao longo dos anos 1830 e 1840. Em 1828, Anius Jedlik, um engenheiro húngaro, criou um pequeno modelo de carro elétrico. Daí em diante, diversos outros inventores criaram outros modelos de carros elétricos. Até o Brasil teve um carro elétrico para chamar de seu. A montadora Gurgel, nascida, criada e depois falida aqui no Brasil, lançou em 1974 o Itaipu E150. Esse veículo tinha um design compacto com capacidade para 2 pessoas. Seu formato era semelhante ao de um mini-carro, com dimensões reduzidas para facilitar a mobilidade urbana. A carroceria do Gurgel Itaipu E150 era feita de fibra de vidro. Esse material foi escolhido pela Gurgel devido à sua leveza, resistência à corrosão e facilidade de moldagem, características que eram importantes para compensar o peso das baterias de chumbo ácido utilizadas no veículo. Eu, você, aquele seu tio do interior, todo mundo tem carro elétrico, certo? Claro que não! Apesar dos carros elétricos serem mais antigos que os movidos a gasolina, de serem subsidiados pelos governos, de terem investido bilhões de dólares de pesquisa, eles são, como posso falar de maneira educada, eles são uma bosta com um belo time de marketing por trás. Os veículos elétricos são silenciosos, fáceis de operar e não emitem poluentes após a fabricação, o que deveria torná-los populares desde a sua criação. Ainda assim, são minoria no mercado e vão continuar sendo. Mas isso levanta uma pergunta: por que os carros a combustão, com todos os ecochatos lutando contra, continuam crescendo? E os carros elétricos, com todo o seu time de marketing, governo e anos a mais de pesquisa, simplesmente não vão prosperar? Vamos às respostas. Autonomia. Dos carros 100% elétricos que temos por aí, os mais famosos são os Tesla e os BYD. O modelo S da Tesla tem uma autonomia de 652 km. Já o BYD Ram EV tem aproximadamente 605 km. Isso não parece um problema quando você vê que os carros a combustível fóssil têm uma autonomia média entre 400 e 800 km. Sim, a autonomia era um problema quando os carros elétricos foram criados. Mesmo o Itaipu tinha apenas 80 km de autonomia no melhor dos dias. Olhando esses números, podemos dizer que os carros elétricos evoluíram e estão quase tão bem quanto os de combustão. Só que não, porque essa é a autonomia de fábrica. Na prática, se estiver frio, ela cai para mais da metade. A bateria também pode ficar viciada, mostrando que está a 70%, por exemplo, e alguns minutos depois estar a 5%, igual acontece com alguns telefones por aí. Fora que é bem mais fácil você achar um posto pelas estradas do que um lugar para carregar seu carro. Além disso, carregar o carro demora e abastecer não. Então, na teoria, os carros elétricos podem ter quase a mesma autonomia que os carros a combustão.
mas a prática é bem diferente. Segurança. Lembrando lá do colegial, mais especificamente da aula de física, tinha uma fórmula que pode ajudar a explicar um dos perigos do carro elétrico. A fórmula era: força é igual a massa vezes aceleração. Essa pequena fórmula, derivada da segunda lei de Newton, mostra que a força com que um carro acerta uma parede é igual à massa do carro vezes a aceleração. Vou poupar você dos cálculos, mas isso significa que, na prática, uma colisão de um Tesla Modelo S com seus 2.070 quilos é 26% mais forte do que a de um Honda Civic, que pesa aproximadamente 1.350 quilos. Ou seja, ainda que na mesma velocidade e batendo na mesma parede, o motorista do carro mais leve tem mais chance de sobreviver, pois a força da batida será mais fraca. Isso é tão verdade que os guarda-corpos atuais nas estradas não estão prontos para o impacto de carros elétricos que são mais pesados. E alguns governos já estão repensando em alterar os padrões de resistência desses itens tão importantes nas estradas. Fora, claro, o já tão falado problema das baterias entrarem em combustão. Um carro a combustão que pega fogo pode atingir temperaturas de 800 a 1.200 graus Celsius. Já incêndios em carros elétricos, especialmente envolvendo baterias de íon lítio, podem alcançar temperaturas de 1.000 a 1.500 graus Celsius ou até mais. O incêndio no carro elétrico gerado pela fuga térmica nas baterias traz uma enorme dificuldade em extinguir completamente o fogo. Enquanto o carro a combustão tem um incêndio que dura entre 15 e 30 minutos, os carros elétricos podem queimar por até 24 horas. E, mesmo após apagar o incêndio, em alguns casos, as baterias podem reentrar em combustão horas ou até dias após o incêndio inicial. Manutenção. Os carros a combustão têm entre 20 e 30 mil peças. Já os carros elétricos têm entre 5 e 10 mil peças em sua composição. Isso pode parecer que o carro a combustão possui uma manutenção mais difícil, mas não é o caso. No Brasil, existem cerca de 150 mil oficinas mecânicas prontas para atender os carros a combustão. Já para carros elétricos, existem apenas algumas centenas. E isso é algo que não tende a melhorar. O coração do carro elétrico é a bateria. Qualquer problema ali e já é perda total. Então a manutenção quase sempre é apenas preventiva. Quando há um problema sério, já era. Agora, carro a combustão pode ser um verdadeiro Frankenstein. Eu, que já dirigi um Gurgel com motor de Fusca, sei bem. Você pega a suspensão do Corsa, combina com o motor do Fiat Uno, um chassi de um Celta e a transmissão de um Gol e pronto, terá um carro rodando por aí. Retorno do investimento. Você foi lá, comprou um carro e em alguns anos resolve vender e comprar um novo. Se seu carro é elétrico, você simplesmente não consegue vender. É pior que ter um maré. Nunca conheci uma pessoa que comprou carro elétrico usado. É muito arriscado. Para comprar um carro a combustão usado, basta levar aquele teu mecânico amigo. Ele vai abrir o capô, olhar embaixo do carro e ver se o carro está bom. Agora, um carro elétrico não dá para saber se ele está bom. E qualquer problema da bateria, ele já era. O risco não compensa o custo. Por isso, ninguém compra carro elétrico usado. E se ninguém compra, ninguém vende. Você achou que só ia curtir um pouco e acabou casando. Carro elétrico é até que a morte os separe. E não há divórcio, nem separação, nem nada. Já um carro a combustão, não importa quão velho, ele pode ser vendido. Você vende por uma merreca, mas se der sorte, você acha aquele colecionador que por algum motivo sempre sonhou em ter uma Brasília amarela e pronto, ganhou algum dinheiro. Liberdade.
carro elétrico pode ser controlado à distância. Algum burocrata pode decidir que você postou algo na rede social que ele não gostou ou que seu meme não teve graça e pode bloquear o seu carro. Você pode estar devendo dinheiro para alguém e a pessoa entrar na justiça e bloquear seu carro. Um hacker pode entrar no sistema de navegação do seu carro e jogá-lo na parede. As possibilidades do que outras pessoas podem fazer com seu carro são infinitas. Claro, existem sistemas de segurança, mas sempre podem ser burlados. Agora, o bom e velho carro a combustão, mesmo um que tenha partes elétricas automatizadas, pode ser ligado com uma ligação direta. Mesmo que algum burocrata queira bloquear seu carro, você, com algum conhecimento de mecânica, pode ligá-lo e usá-lo nas estradas de terra longe da sanha estatal. Isso explica o porquê os governos subsidiam tanto os carros elétricos e repudiam os carros a combustão. Carros a combustão são liberdade, e sabemos que o governo odeia liberdade. Mas e os híbridos? Alguém pode perguntar. Será que não vale a pena comprar um carro que tenha os dois e assim contornar os problemas? Pode ser, mas eles são mais caros e ter os dois é supérfluo. É como ir num restaurante e pedir 2 pratos de comida. Afinal, um deles pode estar ruim, né? Fora que a diferença de preço é grande e nenhum cidadão médio de nenhum país neste planeta pode se dar ao luxo de pagar. Questions always how.